Olá, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma videoaula aqui no canal referente à lição da Escola Bíblica. Meu nome é Clésia Vilarim, eu sou professora da classe de adultos e sou grata a Deus pela tua vida. É uma satisfação ter a tua audiência aqui toda semana. Quero agradecer o carinho de todos que têm orado a meu favor. Amém? E já quero te informar que você também é responsável pelo crescimento aqui do meu canal. Então, continue aí compartilhando, curtindo, isso é muito importante para que o canal chegue ao alcance de outras pessoas. Lembrando também que o seu comentário é super importante, tá certo? E para você que está chegando aqui pela primeira vez, sinta-se bem, eu espero que goste. E também já se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, para que você seja informado, né, sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Então, te convido a ficar comigo aqui até o final. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 12 e o título dela é Sendo a Igreja do Deus Vivo. Temos aprendendo muito aqui nesse trimestre e todas essas lições tiveram um assunto muito relevante para as nossas vidas, para os dias atuais. E esta lição será estudada em classe, se Deus assim permitir, no dia 17 de setembro. E você sabia que esse dia 17 de setembro é o Dia Nacional da Escola Dominical? E eu queria deixar para você uma curiosidade sobre a EBD. Ela foi fundada em 1780. O seu fundador foi Robert Hicks, de 44 anos, da Igreja Episcopal, na cidade de Gloucester, na Inglaterra. Ele era jornalista também do Gloucester Journal. Os textos bíblicos que foram destacados para a lição de hoje está em 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 ao 16, e também Efésios, capítulo 5, versículos do 25 ao 27 e o 32. Na aula da semana passada, nós estudamos sobre cultivando a convicção cristã. Então, se nós temos essa convicção de que pertencemos à Igreja do Deus Vivo, temos que saber que é Ele o dono da igreja, e se Ele é o dono, tem todo o direito de exigir como ela deve se apresentar a Ele. A igreja, ou seja, a noiva de Cristo, não pode ser mundana, pelo fato que ela é a guardiã da verdade revelada. E suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro, ou seja, para o encontro com o seu noivo. E a gente sabe que quando existe um casamento e uma pessoa está ali compromissada com outra, não é, em um noivado, então aquela pessoa tem que ter aquela vida de responsabilidade, tem que ter aquela vida de compromisso, tem que ter uma vida de pureza no relacionamento. Então, a noiva de Cristo tem que estar pronta para este encontro. A Igreja de Cristo, ela não está imune de influências nocivas. Influências essas que procuram enfraquecer a identidade da igreja como representante de Cristo no mundo. Por isso, nós, como igreja, precisamos prestar atenção no nosso relacionamento com Cristo. Precisamos nos afastar dessas influências que são contrárias aos valores eternos da mensagem de Cristo e vivermos o propósito para o qual nós fomos chamados e escolhidos nele. Então, é tempo da gente ser igreja em qualquer lugar que Deus mandar a gente ir. Não podemos ser de uma forma no local, chegar em outro local, sermos de outra forma. Temos que ser igreja em qualquer lugar. E a missão da igreja é uma missão importantíssima, né? De reconciliar o mundo com o Pai, apresentando para o mundo o evangelho do seu Filho Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é o plano perfeito de salvação para toda a humanidade. Vamos ver a definição do termo igreja. Hoje em dia, igreja comporta vários significados. Frequentemente, nos referimos à igreja como um prédio, né, onde nós vamos cultuar. Exemplo, nós vamos à igreja hoje. Esse termo também indica a nossa comunhão local ou denominação. Exemplo, minha igreja faz trabalho social. Ou também referimos a um grupo religioso regional ou nacional. A igreja do Brasil, a igreja da Inglaterra, a igreja dos Estados Unidos.
E independente de suas diferenças geográficas e culturais, né, de todo o povo de Deus, a igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Seja como for, o significado bíblico de igreja refere-se primariamente não às instituições e culturas, mas sim às pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo e que agora pertence a Ele. O primeiro tópico da nossa lição está falando sobre a natureza da igreja do Deus vivo. Está englobando aí a casa do Deus vivo, o primeiro subtópico, o segundo, a coluna e firmeza da verdade, o terceiro subtópico, o mistério da piedade. Paulo, ele orientou a Timóteo como deveria andar na casa de Deus. E aos que estão servindo na casa de Deus, devem cuidar para que se comportem de acordo, para que não tragam vergonha para a casa de Deus e ao nome digno de quem os chamou. Nesse contexto, os ministros devem comportar-se devidamente e cuidar não somente de suas orações e pregações, mas também do seu comportamento. A coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Não que a autoridade das Escrituras dependa da autoridade da igreja, porque a verdade, ela é a coluna e o firmamento da igreja. Mas é a igreja que anuncia as Escrituras e a doutrina de Cristo. A igreja, ela é a coluna porque anuncia a verdade, que é o Evangelho de Cristo e suas imutáveis doutrinas. Se a verdade do Evangelho for corrompida, a igreja deixa de ser o sal da terra. E aí Jesus disse, né, que se o sal perder o seu sabor, não vai prestar para mais nada, a não ser para ser jogado fora. Então, nós precisamos prestar atenção e realmente analisarmos a nossa vida e sermos o sal da terra, colocarmos gosto realmente nesse mundo que está aí fora totalmente sem gosto. Sobre o mistério da piedade, o cristianismo é um mistério que não podia ter sido descoberto pela razão ou à luz da natureza e que não pode ser compreendido pela razão porque ele está acima da razão, embora não seja contrário a ela. É um mistério, não é filosofia e muito menos especulação, mas um mistério de piedade, designado para promover piedade. Então, o que é esse mistério da piedade? O mistério é Cristo. E gostaria de destacar aqui 6 coisas concernentes a Cristo que compõem esse mistério da piedade. Primeira coisa, Cristo, ele é Deus manifestado em carne. Segunda coisa, ele é justificado em espírito. Ficou claro que seu sacrifício foi aceito. E assim, ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Terceira coisa, ele foi visto dos anjos. Eles o adoraram. Eles observaram sua encarnação, observaram sua tentação, sua agonia, sua morte, sua ressurreição e também sua ascensão. Quarta coisa, ele é pregado aos gentios. Essa é uma grande parte do mistério da piedade, que Cristo foi oferecido aos gentios como Redentor e Salvador, que enquanto antes a salvação era para os judeus, o muro divisório foi agora derrubado e os gentios foram incluídos. E agora nós que não éramos povo de Deus, né, pela aquela aliança que ele fez lá atrás com Abraão, né, o povo de Israel, nós somos agora o Israel espiritual de Deus. Então nós fomos incluídos, né, nesse plano da salvação. Quinta coisa, ele foi crido no mundo. Portanto, a pregação ela não foi em vão e ela não é em vão, né, nos nossos dias também. Quem imaginaria que o mundo que está no maligno creria no Filho de Deus, o aceitaria como Salvador, o mesmo que foi crucificado em Jerusalém? Mas
apesar de todo o preconceito sofrido, ele foi crido. E o papel da igreja é exatamente pregar esse evangelho, porque muitos ainda também crerão. Sexta coisa, ele foi recebido acima na glória. E isso, na verdade, ocorreu antes de ser crido no mundo. Mas esse aspecto é colocado por último, porque era a coroa da sua exaltação. E porque não se tem em mente apenas a sua ascensão, mas o seu assentar à direita de Deus, onde vive para sempre. Glórias a Deus por isso. No segundo tópico, Cristo e o relacionamento com a igreja. E aí nesse tópico está englobado aqui, primeiro, santificação e pureza, segundo, gloriosa e irrepreensível. São características dessa igreja. Nosso relacionamento com Cristo e com a igreja é revelado através do nosso caráter transformado, da nossa submissão, da nossa obediência à palavra de Deus, pela ação do poder do Espírito Santo no nosso interior. É a presença do Espírito Santo na nossa vida que estreita o nosso relacionamento com Cristo e com a igreja. Sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Gostaria de trazer uma nota do livro do pastor Luciano Subirá. O livro é O Impacto da Santidade. E ele diz o seguinte: a Bíblia define o chamado de Deus para o homem como uma convocação a ser e não meramente a fazer. O chamado divino, ele enfoca a santidade. Somos chamados para ser santos antes do fazer. Não podemos aceitar que o aperfeiçoamento das habilidades para fazer substitua os requisitos do ser. Moralmente, nós somos chamados para a santidade. E dinamicamente, nós somos chamados para o serviço. O problema é que muitas vezes o chamado para o serviço, que é secundário, não parece apenas ter substituído o primeiro, que é o ser santo, mas o eliminado por completo. Paulo, quer quando ele fale do próprio chamado a ser apóstolo ou do nosso chamado para ser santo, a ênfase está no ser. E quando nós definimos essa convocação como simples realização, somos levados, conscientes ou não, a supervalorizar o quesito habilidade ou a capacitação para a produtividade em detrimento da importância do caráter. Nós fomos chamados para ser santos, então antes de fazer qualquer serviço para o reino de Deus, temos que ter um caráter transformado. Não podemos colocar o serviço que fazemos ou, nos empenhar no serviço que fazemos, mas não nos preocuparmos com o nosso caráter, com a nossa santidade diante de Deus. Sabemos pela palavra que Jesus não vai voltar para uma igreja contaminada e mundana, mas para uma igreja sem mancha, nem ruga ou qualquer coisa semelhante. Se é para uma igreja santa que Jesus vai voltar, precisamos ser santos. A verdadeira santidade requer esforço de nossa parte. E é por isso que muitas pessoas preferem não se esforçarem para ter uma vida de santidade, e querem fazer as coisas em desconformidade com o que a palavra de Deus está requerendo para cada um de nós. Porque a palavra de Deus, ela nos exorta a uma vida diferente daquela que tínhamos antes da nossa conversão. O padrão definido é o próprio Deus, a santidade divina. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 1,
dos versículos 14 ao 16. E aí, qual o objetivo dessa santificação? É preparar uma igreja gloriosa, santa e irrepreensível. Gloriosa e irrepreensível são características que nós, como igreja, precisamos ter. E essas características, vamos dizer assim, elas são resultado da santificação. Não tem como a gente ter essa característica de ser uma igreja gloriosa e irrepreensível se a gente não tem a santificação na nossa vida. Porque aí não iremos agir de acordo com o que a palavra de Deus ordena. E vamos estar realmente fazendo o contrário da palavra de Deus. Então não tem como a gente ter essas características. As Escrituras também comparam o relacionamento de Cristo com a igreja do marido com a esposa. Assim, a igreja ela é a noiva de Cristo que se prepara para a festa nupcial. E durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo santifica a igreja para apresentá-la a si mesmo pura. A Bíblia também diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E é o Espírito Santo que está agindo no nosso ser. O Espírito Santo, ele nos capacita a vivermos uma vida de santidade. Glória a Deus. Amém, irmãos? Terceiro e último tópico, armas da igreja do Deus vivo. E aí vai estar englobando aqui o zelo pela verdade e o ensino da verdade. Então, o zelo e o ensino pela verdade são as duas principais armas da igreja do Deus vivo. A igreja, ela precisa zelar pela verdade e pelo ensinamento da verdade, pois esse termo verdade fala do que é real. Esse é um conceito muito importante nas Escrituras, porque Deus é o Deus da verdade. É o Deus que fala e julga com fidelidade e a sua verdade. As Escrituras também focam a verdade revelada no Evangelho da graça redentora de Deus por intermédio de Cristo. Este é o verdadeiro Cristo. E os apóstolos proclamaram isso. Aquele que foi predito no Antigo Testamento e testemunhado pelo Espírito Santo. A vida de Cristo expressa fidelidade e confiabilidade. Então, quando alguém vive em obediência à verdade, ele mesmo é verdadeiro e confiável. As Escrituras nos chamam para praticar a verdade. Então, nós que experimentamos a realidade de Deus em Cristo, sabemos de modo prático que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a igreja é a fiel depositária desta verdade. Para ilustrar que essa responsabilidade espiritual pessoal é um compromisso inegociável que nós, como servos, devemos ter enquanto esperamos o Senhor da igreja voltar, Jesus usa 5 parábolas. A dos 2 servos, a dos talentos, a do servo vigilante, a do mordomo infiel e a das 10 minas. E sobre o ensinamento da verdade, Deus estipulou líderes com a finalidade do aperfeiçoamento dos santos. Então, os ministros têm seus vários dons dados pelo Senhor Jesus, pois o cuidado por sua igreja e com a edificação da mesma é imenso da parte do Senhor. E esse aperfeiçoamento, de acordo com o original, é conduzir a um estado espiritual ordenado aqueles que tinham sido desordenados e separados pelo pecado. E então, fortalecer, confirmar e promovê-los, para que cada um, em seu devido lugar e função, possa contribuir para o bem do todo. Nós sabemos que foi estipulado ministros, líderes, né, para estar na casa de Deus, para estar ensinando a palavra de Deus. E aí eles realmente têm que estarem comprometidos com essa palavra, não se desviando, vamos dizer assim, nem para a direita, nem para a esquerda, mas com o compromisso de ensinar a verdade de Deus para a igreja. Mas também todos os cristãos têm que estar preparados para compreender as Escrituras, para defender o Evangelho, né? Defender a sua fé
e também refutar os ensinamentos contrários à palavra de Deus. Com relação aos líderes, como são eles que estão à frente dos trabalhos na igreja, então eles têm que dar a primazia ao ensino da verdade bíblica na igreja. Tem que ser priorizado isso por parte de cada um deles, né? Agora, quando não se ensina a verdade nas escrituras e relativiza suas doutrinas, ou também se faz concessão do pecado, equivale fazer a igreja refém do mundanismo. Porque se a pessoa não está realmente sabendo a verdade ali e como deve proceder, então ela vai estar procedendo de uma forma errada. E vai estar, então, em desacordo com a palavra de Deus e vai estar achando que está correto. Exatamente por isso que é muito importante nós todos, como cristãos, nos empenharmos em estar lendo a palavra de Deus, né? Ter o compromisso diário de devocional, de leitura, de meditação. Para quê? Para a gente conhecer a palavra. Porque a gente conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, aí quando alguém vier ensinar a mentira, a gente vai saber que aquilo ali não é realmente aquilo que está escrito na palavra. É como os bereanos, né? Os bereanos, quando Paulo foi pregar, eles ficavam consultando lá para ver se realmente aquilo que Paulo estava falando era o que estava ali escrito. Amém, irmãos? Então, muito obrigada por você assistir até aqui. Espero que tenha te ajudado, né, a entender um pouco sobre esse assunto com relação a sermos igreja do Deus vivo aqui na Terra. Lembra de deixar teus comentários aí, lembra de compartilhar, deixar o teu like e também se inscreve no canal para quando sair os próximos vídeos você está sendo notificado. Fica na paz e até o próximo vídeo.